E ninguém imaginaria que cenas marcantes da história do cinema foram decididas no último momento. Portanto, nós vamos apresentar hoje cenas de improvisos em grandes filmes do cinema. Para começar nossa lista, nós vamos lembrar do segundo filme da antologia Todo Mundo em Pânico. Esse segundo filme tem como base satirizar o filme A Casa da Colina, mas também tira onda com filmes como Poltergeist, As Panteras, O Homem Sem Sombra. Só que ele começa satirizando um dos maiores filmes de terror da história do cinema, O Exorcista. E é justamente aí que acontece o improviso. O ator James Woods interpreta o padre que é chamado para exorcizar a menina que está possuída. E no momento em que ele entra no quarto e eles vão recriar aquela famosa cena do giro de 360 graus do pescoço, ele falaria uma coisa relacionada à torcicola, ao incômodo no pescoço, ou seja, uma piadinha bem básica, né? E isso não agradou o ator. Ele então pediu ao diretor que essa cena fosse modificada, que desse uma resposta que fizesse mais sentido com aquela situação. O diretor aceitou e deu liberdade para que ele improvisasse do jeito que ele achasse que seria melhor. O resultado, você confere agora. Tô fora. Padre. Você não viu? Por O que há? pense na criança. Tá bom. O Poderoso Chefão, um dos maiores filmes de todos os tempos, também possui a sua cena marcante de improviso. Aliás, o Poderoso Chefão possui várias cenas de improviso, né, que nós poderíamos falar em vídeos futuros, né? Mas a que nós vamos falar agora se refere à cena inicial do filme, onde somos apresentados a Don Corleone e todo o poder e respeito que ele possui. Só que um detalhe a mais chama a atenção, né, que mostra que, mesmo sendo o grande chefão da máfia, ele também possui um lado mais humano, um lado mais protetor, por aparecer o quê? Justamente acariciando um gato. Lado esse que vai se concretizando, vai sendo demonstrado ao longo do filme, que mostra a preocupação e o zelo que ele tem pela sua família. E esse detalhe do gato, que é tão significativo, é o improviso. Uns dizem que o diretor, Francis Ford Coppola, teria colocado o gato no set, outros dizem que ele simplesmente entrou e Marlon Brando teria simplesmente achado o gato e decidido colocar o bichano em seu colo, fazendo a cena assim mesmo, com ele no colo. Coppola não interferiu em nada e gravou desse jeito. A cena foi rodada e o gato ficou bem à vontade nos seus 15 segundos de fama. E esse improviso acabou se tornando um dos detalhes mais marcantes dessa cena inicial do filme. I'll give you anything you ask. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel or for help. Now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. E até numa galáxia muito distante nós temos improvisos marcantes. Em Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, na cena em que Han Solo é capturado pelas forças de Vader e levado para ser congelado em carbonita, a princesa Leia vai até ele e lhe dá um beijo. Logo em seguida, ela se declara a ele, dizendo, eu te amo. De acordo com o roteiro, Han Solo responderia, eu também te amo, para concretizar a relação dos dois que estava sendo desenvolvida ao longo de todo o filme. Porém, o diretor achou que essa cena não estava ficando bacana, porque será que o Han Solo responderia dessa forma? Então, vendo que a cena não estava ficando muito boa, ele deixou que o Harrison Ford respondesse do jeito como ele achava que o personagem diria. O resultado foi esse. Eu te amo. Eu sei. Pois é, ele entendeu, Harrison Ford entendeu bem como o personagem pensa, então essa seria a única resposta que o Han Solo daria. Quando a Leia declara o amor por ele, ele simplesmente responderia, eu sei. E esse improviso ficou tão marcante que no episódio 6, o George Lucas decidiu fazer a continuação dessa cena, onde Han Solo finalmente diria a Leia, declararia a Leia seu amor e ela responderia da mesma forma. Não se movam! Eu te amo. Eu sei. Levantem-se!
Só que dessa vez, esse eu sei estava no roteiro. E por falar em Harrison Ford, um outro filme em que ele tem um improviso marcante foi Caçadores da Arca Perdida. Durante as gravações na Tunísia, locação onde as cenas em que os nazistas escavavam as areias em busca da Arca da Aliança, problemas como o calor intenso, mosquitos e uma grande desinteria atacaram toda a equipe de produção e inclusive alguns atores. E acredite, esses fatores foram decisivos para o improviso que falaremos agora. Em uma cena particular, Indiana Jones travaria uma luta envolvendo espadas e chicote com um bandido local. Só que Harrison Ford estava bem mal mesmo, porque no dia anterior ele tinha ficado muito doente. Logo, ele não estava muito afim de fazer uma cena longa desse tipo, né? Então simplesmente ele chama o Steven Spielberg e pergunta: eu não posso dar um tiro nele? O Spielberg pensou e decidiu: não, faz sentido, faça a cena dessa forma. E assim foi feito. O resultado ficou assim. E chegamos ao improviso, que é considerado um dos melhores da história do cinema, e, particularmente, o meu favorito. No filme Blade Runner, o Caçador de Androides, perto do final, o replicante Roy, interpretado por Rutger Hauer, inicia uma perseguição ao Blade Runner Deckard, interpretado novamente por Harrison Ford. Só que no final da perseguição, quando o Deckard estava para morrer, quando fica pendurado num prédio, o replicante Roy decide simplesmente salvá-lo. Talvez por entender que naquele momento ele não tinha salvação, mas o Deckard ainda podia viver. Vale lembrar que por ser replicante, o Roy possuía diversas habilidades, uma força incrível, sendo muito superior a qualquer humano. Só que isso tinha um preço. Ele tinha pouco tempo de vida e a vida dele estava quase no fim. Então justamente por isso que ele se torna, vamos dizer assim, o vilão do filme. Ele, num ato desesperado, começa a cometer diversos crimes, inclusive matando seu próprio criador, num desespero em busca de mais tempo de vida. Mas no final, ao ver que realmente ele não vai conseguir isso, ele decide poupar a vida do Deckard. Roy então inicia um excelente monólogo, falando sobre coisas incríveis que ele presenciou e coisas que ele fez, mas que tudo iria se perder. E no final ele falaria algo do tipo: todos aqueles momentos serão perdidos no tempo, então morreria logo em seguida. Porém, Rutger Hauer decidiu dar uma incrementada nesse texto que já era ótimo, né? Tornando ele excepcional. No momento em que ele termina essa frase, ele ainda complementa com mais uma frase que simboliza, que representa tudo. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Simples, curto e marcante. Para mim, esse é um dos melhores improvisos do cinema. E essas foram as cenas de improviso que nós selecionamos para esse vídeo. Até a próxima!